Som, começando. Boa noite, queridos, boa noite, amados. Estamos aqui para apresentarmos-nos diante de Deus numa postura de culto, de celebração, de adoração, neste segundo domingo do mês de outubro, dia 11 de outubro, expressando a Deus a nossa gratidão por seu cuidado, por seu favor, por suas misericórdias renovadas sobre nós durante este dia, expressando a Deus também nossa gratidão pela vida de queridos nossos, de irmãos nossos. Hoje é aniversário do Rômulo, ontem foi aniversário da irmã Isaltina, Maria Isaltina, e nós estamos juntos com eles, expressando ao Senhor a nossa alegria, a nossa gratidão por conta do seu cuidado, por conta das suas misericórdias também derramadas sobre a vida desses amados. Quero aproveitar e lembrar que no transcurso dessa semana, no próximo dia 14, nós temos a irmã Luana e a irmã Leia aniversariando. E a boa notícia é que a irmã Luana recebeu um presentão do Senhor nesse mês, né? Nesses últimos dias nasceu o Benício, o bebê de Luana e de Jefferson chegou. E nós somos gratos a Deus pelo nascimento, pela chegada do Benício, alegrando o lar dessa família querida nossa, alegrando o coração da Denise, a irmã Denise, a vovó, e também alegrando o nosso coração como igreja de Cristo. A irmã Leia também, completando mais um ano de vida, é aniversariante no transcurso dessa semana, junto com a irmã Terezinha, e a irmã Vera também aniversariando no dia 15. Então somos gratos a Deus pelo cuidado do Senhor sobre a vida desses amados. Por isso o nosso culto expressa, acima de tudo, gratidão. Nosso culto tem a postura da gratidão, do reconhecimento de quem é Deus em nossas vidas. E aí a questão é: como nos apresentaremos diante do Senhor? Chegaremos diante dele de mãos vazias? Jamais, jamais. Precisamos trazer em nossos braços, trazer em nossas mãos o melhor de nós e oferecermos ao Senhor sacrifícios de louvor que agradem ao Senhor, ofertas de gratidão. E eu lembro de um texto na palavra de um homem que se aproximou de Deus e o Senhor lhe perguntou: o que é que tu tens nas tuas mãos? Na verdade, Deus bem sabia o que ele tinha, o que ele possuía. O que aquele homem possuía era uma vara de um pastor de ovelhas. Moisés, quando foi interpelado por Deus: o que tens nas mãos? Foi num momento muito pessoal, num momento de encontro com Deus, num momento em que Deus lhe trazia desafios, e Deus sabia o que Moisés tinha nas mãos. E quando Moisés respondeu ao Senhor: tenho apenas isso aqui, é apenas uma vara para que eu traga as ovelhas do meu sogro para um lugar seguro, é só isso. Eu não sei falar direito, sou pesado de língua. Eu sou um homem que foge do seu passado. E aí Deus fala com Moisés:
mas eu quero usar você. Mas é só uma vara que eu tenho nas mãos, um pedaço de madeira, uma ripa, um pedaço de um galho de uma árvore. Eu quero usar você. O que é que você tem nas mãos quando se aproxima de Deus? Nós temos às vezes ideia de que quanto mais dinheiro, mais Deus se alegrará. Quanto mais conhecimento, mais Deus se alegrará. Fato é que o Senhor não se deixa enganar. O Senhor não olha como olha o homem, não vê como vê o homem. O Senhor olha o interior. E aí não tem como desprezar, eu não posso ignorar uma outra experiência de alguém que se aproxima oferecendo o seu tudo. E o seu tudo eram 5 pães e 2 peixinhos. O seu tudo era o lanche que a mãe havia preparado quando ele saiu para se juntar a uma multidão e conhecer Jesus. E sabe, aquele menino, diz o texto de João, aquele menino no meio da multidão tinha tudo o que o Senhor precisava: 5 pães e 2 peixinhos. Tudo. Ele deu o seu tudo. Um galho, um pedaço de uma árvore, uma vara, era tudo o que Moisés tinha. E o Senhor disse: é por aí que nós vamos conduzir esse povo. Você será um instrumento nas minhas mãos. O que você tem oferecido ao Senhor? O conhecimento que você adquiriu durante a sua jornada, a sua existência, a sua vida, conhecimento profissional, você está aplicando? Conhecimento intelectual, você está aplicando, exercendo, promovendo o reino de Deus a partir da sua experiência e sua vivência profissional? O que você tem nas suas mãos? Seus talentos. Você reconhece que tudo é dele e que ele espera que você faça isto? Está aqui, Senhor. Está aqui. Nós precisamos ter em mente que não importa o que temos em nossas mãos, porque não é o que temos nas nossas mãos que detém poder. Não era a vara da condição de pastor que Moisés exercia para Jetro, não era aquela vara que era algo sobrenatural. O sobrenatural não estava nos 5 pães e 2 peixinhos daquele menino. O poder, o extraordinário, o sobrenatural está no Senhor, não em mim, não em você. O poder, o sobrenatural está quando Deus encontra em nós a condição para, valendo-se de mim e de você, impactar o mundo, impactar a vida de outros homens, de outras mulheres, de outras pessoas, transformar vidas, sistemas, a partir de um de nós e o que temos nas mãos. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor sensibilize você, que o Senhor alcance você nesta noite de uma maneira toda especial, a fim de que você reconheça que todo o poder vem dele. Todo o poder para multiplicar pães e peixes vem dele. O poder que vai abrir o mar vermelho vem dele. O poder que vai
trazer Lázaro para fora. Havia ali a necessidade de força física. Removam a pedra. Os homens mais fortes se juntem, removam a pedra. O poder vinha de Jesus dizendo: Lázaro, sai daí. O poder vem dele. O poder vem dele. Quando Jesus diz à mulher no meio da multidão: alguém me tocou. Alguém me tocou. Uma tímida e sofrida mulher percebeu que o poder estava em Jesus. Sua vida poderia mudar definitivamente, e ela cria nisso, ela reconhecia isso. Se tão somente eu me esforçar, eu fizer tudo o que se faz necessário a mim nesse instante, eu dar os passos que preciso dar, e ao menos tocar na orla dos seus vestidos, o poder vem dele. O poder não estava nos vestidos de Jesus, o poder estava em Jesus. Que Deus fale, continue falando e tratando com você. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Deus, por esta noite, obrigado por esse momento. Abençoa-nos, alcança-nos. Que o Teu Espírito Santo visite cada família, cada lar que está ao alcance da palavra, da música, desse tempo de adoração que passaremos juntos. Visita, conforta, encoraja, dá ânimo, renova o vigor físico, o vigor mental, o vigor espiritual. Renova, Senhor. Promova, Senhor, a reconciliação, a cura, a restauração. Faça, Senhor, como bem lhe aprouver, e conforme a fé de cada um que se aproxima do Senhor. Cada um, no meio da multidão, em tempos de medo, incredulidade, dúvidas, insegurança, tal qual nos dias daquela mulher que se aproximou do Senhor, determinada e crendo: se ao menos eu tocar na orla dos seus vestidos, serei curada. Coragem, foco, fé. Trata conosco nesta noite, sim. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor com duas canções. O Ministério de Louvor vai nos ajudar, nos conduzindo com essas duas canções. Vamos acompanhá-los e expressar ao Senhor toda a nossa alegria, toda a nossa gratidão, todo o louvor que devemos a Ele, Senhor nosso, Salvador nosso. Graça e paz, queridos, amém. Por estarmos na casa do Senhor mais uma vez, para louvarmos e agradecermos ao Deus Todo-Poderoso que reina sobre a terra, que está no nosso coração, que está nas nossas vidas, que se preocupa com a sua vida nesse momento. Ele quer realmente entrar no teu coração e fazer morada. Basta que você realmente abra o seu coração para Ele, para que Ele venha fazer uma festa profunda na sua vida nesse momento. Vamos louvar o Senhor com alegria, declarando: se não for para te adorar, amém? Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantadas
diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Vai, se não for por te adorar, para que eu nasci? Se não for por te servir, que estou aqui. Senhor, quero te adorar, te adorar. Se não for por te adorar, para que eu nasci? Se não for por te servir, que estou aqui. Senhor, quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Nesta mesma adoração, vamos declarar que há um único que é digno de receber a honra, a glória, a adoração, o louvor. Tudo pertence a Ele. Ele está no meio de nós, se cumprindo com o seu querer, com o seu favor nas nossas vidas. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invencível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés,
Eu gostaria de lembrar os irmãos, lembrar os queridos dos nossos desafios, destacadamente nesses tempos que vivemos, nesses últimos dias. Um dos maiores desafios de sua igreja tem sido a beneficência. E eu gostaria de destacar aqui a demanda que temos hoje na despensa da igreja por gêneros como pó de café, leite em pó, material de limpeza, em especial água sanitária, papel higiênico, detergente, álcool. Lembrá-los também de que temos lá hoje carência de farinha, carência de fubá, gêneros de primeira grandeza. Hoje, nesse instante, nós não precisamos de óleo de soja, nem de arroz. Temos um desafio também em cima das carências de feijão. Então, você podendo nos ajudar durante essa semana de segunda não, porque amanhã é feriado, não é? Essa segunda-feira 12 é feriado, então não teremos expediente na igreja. Mas da terça-feira 13 até o sábado, nós estaremos aqui, sábado 17, nós estaremos aqui com o irmão Oswaldo das 9 horas às 14 horas. Você pode trazer a sua doação, o gênero, a sua cesta para compor o armário, né, a despensa da igreja, que tem socorrido algumas famílias. Outra informação relevante que eu quero compartilhar é sobre a ceia do Senhor. No próximo domingo nós estaremos aqui no Memorial da Ceia, e o faremos da mesma maneira que realizamos no mês passado, em setembro. Celebraremos a ceia do Senhor a fim de contemplar também, a fim de alcançar também aqueles irmãos que têm acima de 60 anos, que têm tido dificuldades para estarem conosco nas outras reuniões dominicais pela manhã. Então, excepcionalmente no terceiro domingo, domingo da ceia, o memorial será celebrado a fim de contemplar esses queridos. Às 10 horas da manhã, o pastor estará celebrando o memorial, e os irmãos que vierem em seus carros, conduzidos por seus familiares, trazidos por seus familiares, com mais de 60 anos, com alguma comorbidade, com mais de 60 anos e tendo aí algumas precauções com relação aos riscos da Covid-19. Então, se você pode, se você deseja, domingo que vem, você vai chegar aqui às 10 horas, estacionar o carro ali no pátio da igreja, no estacionamento da igreja, e um diácono levará a ceia do Senhor. Nós estaremos celebrando juntos, oraremos juntos, e você participará conosco do memorial da ceia no próximo domingo. A ceia drive-in, assim nós temos chamado, assim nós temos tratado. Por quê? Porque você será assistido no seu carro ou no carro que trouxer o amado, a amada para o memorial da ceia. Então, domingo que vem, 10 horas da manhã, a nossa reunião vai começar às 9, como de praxe. Teremos a liturgia do culto, teremos um momento do culto de adoração, tudo acontecendo nesse espaço de 9 às 10 horas, porque 10 horas a mesa da ceia estará lá na porta, e o pastor estará celebrando a ceia, visando atender os irmãos que estarão na nave e os irmãos que chegarão nos carros e participarão conosco do próprio estacionamento. Então, domingo que vem, dia 18, terceiro domingo do mês, estaremos juntos celebrando a ceia do Senhor. E também gostaria de lembrá-los, temos um desafio aí pela frente. O nosso retiro de casais está bem próximo. Conversamos há poucos dias com a gerente do Hotel Fazenda, onde estaremos, ali no Recanto das Hortênsias, e nós precisamos agilizar, precisamos manter todos os nossos compromissos em dia, ok? Então, você que está indo para o retiro, você não tem apenas um compromisso financeiro, você tem um compromisso da intercessão, de oração, orando pelos casais que estarão ali 22, 23 e 24 de janeiro, e orando pelos nossos preletores, para que o Senhor os conduza, os oriente, e tenhamos ali
dias e reuniões especiais preparadas pelo Senhor, pelo nosso Deus, ok? Vamos louvar ao Senhor uma vez mais. Você na sua casa poderá celebrar conosco e cultuar ao Senhor com dízimos e ofertas. Você tem aí na tela do seu celular, você tem aí no rodapé, aí na base da sua TV, o Banco Santander, a agência, a conta e o CNPJ da igreja. Você poderá participar conosco nesse instante, devolvendo ao Senhor parte daquilo que Ele tem entregue a você nos dízimos e ofertas. Vamos adorá-lo. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Declare nesse momento. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar?
Nós vamos orar nesse instante. Devemos lembrar em nossas orações e agradecer a Deus a recuperação da Sofia, o pós-operatório. Graças a Deus transcorreu tudo bem, e a nossa gratidão a Deus por ter cuidado da Sofia da maneira que cuidou. Também devemos lembrar em nossas orações da irmã Rose, o Saulo. Devemos lembrar em nossas orações da prima da irmã Cleusa. A irmã Cleusa está com uma prima enfrentando um câncer, e ela pede orações por essa prima. Vamos lembrar também em nossas orações da Suelen, a mãe do Bernardo. Ela e a sua irmã e outros familiares estão infectados com a Covid e necessitam aí do cuidado de Deus também, da assistência por parte do Senhor. Vamos lembrar desses queridos nossos em nossas orações, e vamos consagrar também os dízimos, as ofertas, os gêneros. Vamos colocar tudo isso no altar diante do Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu favor. Obrigado, Deus, porque como igreja do Senhor estamos congregados, estamos reunidos, não apenas aqui, mas de casa em casa. O Senhor tem podido reconhecer, identificar servos teus debruçados sobre a tua palavra, reconhecendo o senhorio do Senhor, clamando ao Senhor em oração, buscando a tua face em sinceridade, a fim de que o Senhor, usando de misericórdia, assista-nos, contemple-nos, a fim de que o Senhor perdoe os nossos pecados, a fim de que o Senhor conforte, encoraje e dê ânimo, ó Deus, a todo o teu povo. Ó Deus, continua assistindo os enfermos da tua casa, em especial visita, Senhor, o Saulo e a irmã Rose, dá à tua serva, Senhor, as forças necessárias para enfrentar, ó Deus, esse pós-operatório ao qual ela foi submetida, a sua cirurgia. Colocamos diante do Senhor a vida da Mara, colocamos diante do Senhor a vida da Selma, colocamos diante do Senhor a vida da Suelen, seus familiares. Ó Deus, assista, Senhor, a prima da irmã Cleusa, visita essa jovem senhora também. Tu conheces, Deus, a necessidade de cada um. Então, que conforme a tua vontade e a fé de cada um, o Senhor possa alcançar-nos. Fala aos nossos corações nesse instante através da tua palavra. Receba os dízimos e ofertas que foram consagrados, devolvidos. Multiplica, ó Deus, os nossos recursos, nos dê sabedoria na gestão deles, a fim de que o teu nome também seja honrado nesse ato, na gestão, na boa condução desses recursos. Ó Deus, nós oramos confiados e agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Eu quero ler com vocês os 3 últimos versos. 34, 35 e 36. E vamos considerar, com base na leitura desse texto, o seguinte tema: quando Deus decide agir. Quando Deus decide agir. Eu não estou pedindo a você para pensar num Deus preguiçoso. Não estou de forma alguma, absolutamente, trazendo você a proposta desse tema num caráter pejorativo. Não. Eu estou pedindo a você para pensar comigo no tema quando Deus decide agir, reconhecendo sua soberania, sua governança, sua autoridade
sobre o tempo e o espaço. Ele é Senhor, Ele é dono da história, Ele tem nas mãos a caneta que escreve a história. E eu gostaria que desse prisma, debaixo deste prisma, sob essa perspectiva, nós trabalhássemos nesta noite. O texto diz assim: ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Genezaré era uma planície que se estendia por mais ou menos 5 quilômetros ao longo da margem do lago da Galileia. E essa planície era densamente ocupada, era povoada de maneira bem concisa, tinha uma grande ocupação por parte dos judeus naquela região. Era também uma região rica, de solo fértil, daí a ocupação do espaço físico. A densidade demográfica era alta naquela região, e segundo alguns historiadores, essa região era próspera em decorrência dessas virtudes que ela apresentava. Ao lado do lago, um espaço com terra fértil, tudo isso contribuía para a ocupação da região. E o texto diz assim: ao passar para o outro lado, chegaram a essa região de Genezaré. E quando os homens deste lugar reconheceram Jesus, a notícia rapidamente se espalhou, e todos começaram a buscar levar seus enfermos a Jesus. Quando a notícia corre de que Jesus havia atracado o seu barco em Genezaré, quando a notícia chega, e eu penso que muito rapidamente alguém começou a divulgar: Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus está aqui. E começaram a correr pelos becos de Genezaré, pelas ruas estreitas de Genezaré, onde as pessoas se conheciam, onde era identificada a dor, a calamidade, o sofrimento por parte daquela região, que afetava as famílias daquela região. E todos, diz o texto, quando a notícia se espalhou por toda a região, lhe trouxeram, escute isso, todos os que estavam doentes. A popularidade de Jesus, a marca inegável da divindade de Jesus, a partir da operação de milagres, de sinais, de maravilhas, era algo muito forte na região de Genezaré. Era tão forte que quando se ouviu: Ele está entre nós, todos levaram como puderam seus doentes até Ele. E diz o versículo 36, e lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar, olha só, a borda da sua roupa. Há uma versão que diz a orla dos seus vestidos, ponto. E tocados os que a tocavam, e todos os que a tocavam, ficavam sãos. Pastor, a abertura do culto, o senhor tratou algo bem semelhante, não foi por acaso. Não foi por acaso. Foi para amarrar e fazer com esse texto da mensagem um link, uma conexão, para que eu e você entendamos que o poder é de Deus, continua nas mãos dEle, tendo Ele todo o poder. É bom que nós entendamos
O que significa essa expressão? A orla dos seus vestidos, a borda da sua roupa. Quer entender isso historicamente? Quer entender isso na cultura judaica? Olha comigo o texto bíblico, por favor. Abra sua Bíblia em Números capítulo 15. Números capítulo 15. Números capítulo 15. Olha o que nós vamos ler no texto a partir do verso 37. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que, por todas as suas gerações, façam franjas nas bordas das vestes, e ponham nas bordas das vestes um cordão azul. Tereis essas franjas para que, vendo-as, agora, escute isso, vos lembreis que de todos os mandamentos do Senhor, para os cumprirdes, e não sigais vosso coração, nem vossos olhos, com os quais andais adulterando. A ideia de adultério aqui refere-se à traição para com Deus, o ir após outros deuses. É o adultério na perspectiva espiritual. Então, versículo 40, vos lembrareis de cumprir todos os meus mandamentos e sereis separados. Grife isso na sua Bíblia. A ideia de separados aqui é: sereis santificados ao Senhor. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Você entendeu? Por que a orla? Por que a borda dos vestidos, do vestido, das vestes? O que havia na borda dessa roupa? O que havia de especial na orla das vestes de Jesus, ou de qualquer outro judeu que está aqui, orientado pela cultura, dentro da recomendação do Senhor, para que essa borda fizesse parte das vestes, das túnicas, dos vestidos, como os judeus trajavam naqueles dias. Vocês farão isso para se lembrarem do compromisso que há entre vocês e Deus. Vocês farão isso para se lembrarem do quanto dependem dEle. Vocês farão isso, tudo isso está no texto de Números. Vocês farão isso para não esquecerem de que vocês foram separados, santificados, consagrados para o Senhor. Não andem após os desejos dos corações de vocês, das paixões dos olhos de vocês. Está tudo isso no texto de Números, e agora, mais uma vez, ganha destaque a orla, a borda das vestes de Jesus. Quando observamos essa recomendação, não podemos ignorar o fato de que tudo da parte de Deus tem um propósito. Da parte de Deus há um propósito para tudo. Tudo. O mundo, o cosmos caminha harmoniosamente, cada qual no seu lugar. A sincronia do mundo criado por Deus é assustadora. É assustadora. Tudo tem seu propósito, tudo tem
a sua razão de ser. Nada está abandonado ao acaso. Se você olhar o funcionamento do nosso corpo, a máquina do corpo humano é também assustadora, assombrosa. Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua função, tudo tem a sua razão de ser. Tudo tem o seu propósito, porque Deus os estabeleceu assim. Você parou para pensar que o meu e o seu coração estão por trás de uma caixa óssea, protegidos, não por acaso? O que seria de nós se o coração que bate no peito, ao invés de bater no peito, ele estivesse na batata, na panturrilha da nossa perna, ele estivesse no nosso antebraço? O que seria de nós se o ouvido não estivesse onde o Senhor o colocou, mas ele estivesse na coxa, na sola do pé, no peito do pé? Tudo tem a sua razão, tudo tem o seu propósito. O que seria de nós se o nosso cérebro, olha bem, coração e cérebro, protegidos dentro de caixas ósseas, a depender da circunstância e situação, a depender do acidente, o osso da nossa cabeça é capaz de resistir ao impacto de uma agressão física e não permitir que o cérebro seja afetado, ao impacto de uma bala e não permitir que seja afetado. Tudo tem o seu propósito. Quando eu olho para esse texto e penso nesse tempo de Deus agir, nesta hora de Deus agir, não posso desprezar. Há um propósito da parte do Senhor, estabelecido não de acordo com o meu cronos, não de acordo com a minha agenda, mas estabelecido pelo tempo de Deus, pelo kairos de Deus. E eu aprendo nesse texto, eu aprendo com essa história, quando Jesus chega a Genezaré, quando ele atraca o barco e põe os pés na terra de Genezaré, aqueles homens se movem, se mobilizam, correm daqui para ali, dali para aqui. Por quê? Porque aquele foi o tempo, aquela era a hora deles se aproximarem, deles correrem, deles remirem o tempo que tanto ansiavam e aguardavam, para verem as histórias de suas vidas transformadas. O agir de Deus, o mover de Deus é experimentado, é conhecido, quando o poder, quando a autoridade de Jesus é admitida, confessada. Quando nós abrimos nossa boca, nosso entendimento e coração para afirmarmos: eu creio, eu preciso do Senhor. O texto me ensina isso. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, quando os homens daquele lugar bateram os olhos e viram e constataram: é Jesus, é aquele que tem agido de maneira sobrenatural, é aquele que tem operado sinais e maravilhas, é Ele. Jesus foi reconhecido pelos homens de Genezaré como aquele que podia mudar o curso da história de seus doentes
de suas famílias que sofriam, das angústias do coração, aquele que podia intervir e interromper a voracidade da morte. É Ele. Ele está aqui, Ele chegou entre nós, Ele está entre nós. Corramos, corramos, busquem os doentes, busquem os enfermos, busquem os que estão desenganados, tragam todos eles aqui. O agir de Deus, a mobilização de Deus, a intervenção de Deus, se experimenta, se conhece, quando somos capazes de admitir o seu poder. Está entre nós aquele que pode mudar a nossa história. Eles correm, a notícia se espalha, e então lhe trouxeram todos os que estavam doentes. Escute, lhe trouxeram todos os que estavam doentes. O agir de Deus, o mover de Deus, a intervenção de Deus será real, será patente, será experimentada na vida dos homens e das mulheres que são capazes de reconhecerem suas tragédias, suas falências, suas misérias, seus pecados, seus limites. Não temos mais o que fazer, leve para Jesus. Não temos mais a quem recorrer, coloque diante do Senhor. Não temos mais saída para essa situação, coloque-a diante do Senhor. Humanamente falando, é impossível mudar o curso dessa história, apresente ao Senhor. Humanamente falando, é impossível esperar algo diferente do que estamos conhecendo hoje, apresente ao Senhor. Foi isso que aqueles homens fizeram. Todos os doentes foram levados a Jesus. Lhe trouxeram todos os que estavam doentes. Aquela cidade, Genezaré, se sensibilizou com os seus enfermos, com os seus incapacitados, com os seus anônimos, e os levou a Jesus. Teve gente se preocupando com gente, teve gente se preocupando com a dor do outro. Só por isso, aquele dia foi memorável em Genezaré. Teve gente que não passou de largo, teve gente que não agiu indiferente, teve gente que chorava com os que ali sofriam, teve gente que se angustiava, que perdia a noite de sono com aqueles que passavam a noite em claro com os seus doentes. E quando esse tipo de homem e mulher reconhece Jesus, identifica Jesus, não pode se omitir, precisa agir. Vamos levar os nossos enfermos a Ele já. Vamos levar os nossos doentes do corpo, da alma, vamos levá-los a Jesus já. O texto bíblico me ensina que a sensibilidade daquela gente em Genezaré foi um diferencial para que os milagres, para que o mover de Deus, para que o time de Deus fosse experimentado naquele instante, naquele lugar, porque homens, mulheres
indivíduos sensíveis à dor do outro, resolveu agir, resolveram se mexer e buscar o socorro naquele que tinha todo o poder para socorrer, toda a autoridade para socorrer. O texto bíblico me mostra mais uma verdade. O texto me diz que o tempo de Deus agir, o tempo do mover de Deus, da intervenção de Deus, é inconfundível, é inegável na vida daqueles que invocam, clamam, abrem boca e coração para dizer: restaura, muda a nossa sorte. O versículo 36, leia comigo: e lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da sua roupa. Eles quem? Você entende quem são? Esses a quem é pedido a Jesus que possam ao menos tocar na borda, na orla do seu manto, do seu vestido, da sua túnica. Os doentes. Você se lembra que Jesus disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. À medida em que o indivíduo se reconhecia doente, reconhecia a sua enfermidade, reconhecia seus limites, reconhecia a incapacidade humana, esse homem, essa mulher se aproximava do Senhor para tocar a borda de sua roupa. Que borda é essa? A borda que o homem deve se recordar de que Deus é Deus, de que Ele necessita do seu socorro e auxílio, de que Ele não pode confiar em si mesmo, nas suas potencialidades. Ele precisa reconhecer o poder inesgotável do Senhor. Esses homens se aproximam do Senhor e eu me permito imaginar essa cena: gente se arrastando pelo chão, gente segura no colo por um outro, pendurada no ombro por outro, mas todos se aproximando para de alguma forma tocar na orla da túnica de Jesus, tocar na borda das vestimentas de Jesus. Sabe, irmãos, só quem já enfrentou, só quem já passou por uma experiência como essa sabe o valor desse contato, dessa intimidade, dessa proximidade com Deus. Só. Por isso, Isaías, o apóstolo, escreveu o seguinte, lá no capítulo 65, verso 24: antes de clamarem, eu responderei, ainda estarão falando e eu os ouvirei. Por quê? Segundo o profeta Isaías, o Deus que conhece os meus e os seus limites, o Deus que conhece as suas e as minhas incapacidades, enfermidades, o Deus que sabe das nossas fragilidades e misérias, só Ele tem poder para afirmar esta verdade: antes de clamarem, eu responderei. Ainda estarão falando e eu os ouvirei, eu os atenderei. C.S. Lewis afirma em uma de suas obras essa preciosidade. Escute isso: as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. As dificuldades preparam pessoas comuns. Em Genezaré havia muita gente simples, muita gente comum, gente sofrida,
gente angustiada, gente amargurada com a enfermidade que os atropelava, que os levava a noites e noites sem dormir. Mas a experiência com o Senhor, por conta dessas fragilidades, seria inesquecível, extraordinária. Como expressou o cego, depois de voltar a ver, interpelado pelos religiosos da sinagoga, pelos líderes da política e da religião dos dias de Jesus, encostado na parede: quem fez isso? Quem te curou? Fala, conte para nós. Quem foi que te deu a visão num dia em que não podia ser feito absolutamente nada? E o cego diz: quem ele era, eu não sei. Só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Ele fez algo extraordinário. Ele abriu os meus olhos para que eu possa ver. Guarde isto: dificuldades prepararão pessoas comuns para destinos extraordinários. Deixa eu dizer uma coisa a você: não se preocupe com o que Deus fará. Não se preocupe com a hora em que Deus vai agir. Não se preocupe com o modo como Deus agirá. Não se preocupe. Creia somente que Ele tem poder e autoridade para agir. Só isto. Creia. Crê somente, era a recomendação de Jesus àquele pai desesperado que o procurava para ter a sua filha curada de uma doença que a consumia e a levaria à morte. Jesus diz àquele homem: crê somente, crê somente. A que horas vamos chegar lá? Não importa, crê somente. A maneira com que vou agir, o que vamos encontrar lá, não interessa, crê somente. O Deus que cura um resfriado é o mesmo que cura um câncer. O Deus que cura uma ferida que abriu por um acidente é o mesmo que cura uma tuberculose, a AIDS. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Querido e amado meu, querida igreja, queridos irmãos, confiar em Cristo não significa que devemos parar de nos esforçarmos. Confiar em Cristo significa fazer tudo, ou ao menos tentar fazer tudo o que Ele nos recomenda que façamos. Tudo. Jesus está em Genezaré. Olha, Ele não terá tempo, não será possível Ele ir de casa em casa. Pois bem, então todos nós vamos a Ele. Vamos dar um jeito, vamos buscar o que está mais distante, vamos trazer o que está com maior dificuldade de se deslocar, mas vamos todos a Ele. Ele não terá tempo para entrar de casa em casa, Ele não terá tempo para cruzar rua por rua. Nós iremos a Jesus, nós nos apresentaremos a Ele, nós nos aproximaremos dEle, nós faremos o que for possível, nós faremos todo o esforço necessário para que a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. E eu quero concluir com uma frase de C.S. Lewis também, que chama a minha atenção. Deus
nos permite experimentar os pontos mais baixos da vida para nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Vou repetir. Deus, o que dirige a história. Deus, o que pode intervir a qualquer momento e reverter o pior dos quadros. Deus nos permite experimentar os pontos mais baixos da vida para nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Você está entendendo o que isso significa? O mover de Deus, o agir de Deus, a intervenção de Deus às vezes se dá, e muitas vezes se dá, e com muito mais frequência se dá nos momentos mais delicados da nossa caminhada. E sabe por quê? Porque nos momentos mais gloriosos, nos momentos mais fáceis, nós não seríamos capazes de aprender lições tão extraordinárias. Não é por acaso que a palavra de Deus diz: é melhor estar na casa onde há luto e dor do que na casa onde há festa, porque na casa onde há luto e dor, nós estamos diante da realidade de todos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, da minha e da sua vida. Que Ele renove o cuidado dEle, que Ele renove o favor dEle sobre nós. Que Deus possa visitar você, alcançar você, nesse tempo que você está vivendo, talvez um tempo de apertos, de dificuldades, de frustração, de enfermidade, de tensão, de preocupação, de luto, de medo, de angústias, talvez um tempo de noites muito mal dormidas. Deixa eu dizer uma coisa a você: creia que Deus tem nas suas mãos todo o poder para intervir e mudar esse curso, mudar esse processo. Confie nele, creia somente, creia somente. Não hesite em correr na direção dele, não duvide da capacidade dele transformar sua história, dele mudar sua história. Não hesite em abrir mão do que for preciso e necessário, em tirar a carga que for dos seus ombros, para que você corra mais leve em direção a Ele. E reconheça e confesse com os seus lábios que você crê, que você precisa da ajuda e do socorro dEle. Faça como os homens de Genezaré, faça como as mulheres de Genezaré. Se você tem alguém na sua família, na sua casa, no lugar onde você trabalha, na sua empresa, se você conhece alguém no condomínio onde você mora, que tem vivido de maneira angustiada, que tem sofrido, que tem vivido dias difíceis, faça como os homens de Genezaré. Vá a essa pessoa e diga: vamos até Jesus, Ele pode mudar sua história. Vamos até Jesus, Ele tem poder e autoridade, crê somente, confie nele. Vamos até Jesus. Se alguém disse para você que não tem mais saída, em Jesus nós temos saída. Se alguém disse para você que não tem mais jeito, em Jesus nós temos todas as possibilidades. E então, diz o texto, todos
todos que tocavam na veste de Jesus ficavam sãos. Todos que chegaram, que foram levados, todos que creram, todos que reconheceram seus limites e incapacidades, todos ficaram sãos. Aconteceu um milagre coletivo. Aqui não diz, Mateus não registrou quantos foram curados, só diz todos, sem exceção, todos que foram, todos que correram até Jesus, todos que se renderam, todos que confessaram que precisavam do seu auxílio e socorro, todos que reconheceram e admitiram seus limites e impossibilidades, todos ficaram sãos. É com você hoje, é com você. Vá, corra, não perca tempo, não espere, mas quem sabe daqui a um mês, quem sabe quando passar essa pandemia, quem sabe o tempo de Deus se chama hoje. Esse é o tempo da salvação, hoje é o dia da salvação, e salvação no sentido de libertação, no sentido de cura, de milagre acontecendo, de perdão de pecados sendo derramado. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa preciosa porção do texto bíblico, que nos traz lições riquíssimas. Obrigado, Senhor. Visita, Senhor, cada homem e mulher, cada família, cada um que agora, aprendendo essas preciosas lições dessa experiência em Genezaré, corre em direção ao Senhor, busca por teu auxílio e socorro, clama, e a tua palavra nos ensinou nesta noite: antes que eles clamem, eu os ouvirei. Estarão ainda falando e eu os responderei. Ó Deus, age com poder e graça. Deus, que o Senhor possa entrar com provisão na vida, na família de cada homem e mulher, de cada jovem, cada adolescente, cada um que nesse instante, ouvindo tua voz, corre em direção ao Senhor, convicto, crendo que tu tens todo o poder, toda a autoridade para intervir, para mudar o curso de qualquer história. No nome de Jesus, no nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amanhã, 12 de outubro, é Dia Nacional de Evangelização. Não se esqueça disso. Leve alguém a Jesus. Apresente Jesus a alguém que talvez na Genezaré dos nossos dias esteja sofrendo, esteja angustiado, abandonado. Leve Jesus a alguém, abrace alguém e leve a Jesus. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe rica e poderosamente.